Olá a todos, estão todos bem? Então, a aula dessa semana de Vem Segue-me da primária é sobre terceiro NEF, de 8 a 11, que vamos falar sobre esse acontecimento da gravura, que é a vinda de Cristo nas Américas, para o povo nefita. Mas antes disso, vamos lembrar o que aconteceu um pouco antes disso. Quem lembra desse aqui, em cima da muralha, era um profeta lamanita que foi chamado pelo Senhor para pregar aos nefitas sobre sua iniquidade, que eles precisavam se arrepender, mas o povo não deixou ele entrar na cidade. Então o Senhor disse para ele: sobe lá na muralha mesmo. E aí então lá de cima ele começou a pregar ao povo e profetizou muitos sinais que iam acontecer antes da vinda de Cristo, que essa profecia foi mais ou menos 5 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele disse que no dia que ele nascesse ia aparecer uma nova estrela e que haveria um dia e uma noite e mais um dia, mas que não haveria escuridão. Então o sol nasceu e se pôs, mas continuou claro como se fosse meio-dia. A lua apareceu e as estrelas, mas não ficou escuro. E aí então muitas pessoas se converteram e acreditaram nas palavras do profeta Samuel, que era o profeta lamanita. E durante esse tempo, até a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, aconteceram muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres. Muitas pessoas acreditaram, muitas não acreditaram. E algumas pessoas começaram a se perguntar, e todas aquelas outras profecias que falaram sobre a morte de Jesus Cristo, de que iam acontecer tantas coisas diferentes na Terra, e o povo ficou esperando todas essas coisas acontecerem. E aí então, alguns 31 anos, 30 anos depois do nascimento dele, ali 33, 34 anos, começou então uma grande tempestade. E começou a haver muitos relâmpagos. Deixa eu mudar aqui, ver se eu vou conseguir mudar. Agora acho que vai. E houve muita tempestade, muita chuva e muitos terremotos pela terra, e algumas cidades pegaram fogo, incendiaram, outras foram totalmente destruídas pelos terremotos. Muitas calamidades por toda a terra aconteceram. E aí então, essa tempestade, todos esses terremotos aconteceram mais ou menos por 3 horas. E aí, depois dessas 3 horas, começou a ficar tudo escuro. Veio então uma escuridão e nada se enxergava. E as pessoas não conseguiam fazer fogo e não conseguiam se enxergar, não havia mais a luz do sol, nem as estrelas, não davam mais o seu brilho, e as pessoas começaram a ficar muito assustadas com essa escuridão toda. Tudo ficou preto e ninguém se via, ninguém conseguia se enxergar, ninguém conseguia fazer fogo. Lá no terceiro NEF 8, versículo 21, diz assim: e por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. E aí então as pessoas começaram a ficar muito assustadas e começaram a lembrar de tudo aquilo que elas haviam feito e pensar que elas podiam ter sido pessoas melhores, e todas aquelas pessoas que elas conheciam
não teriam morrido naqueles terremotos e incêndios que destruíram muitas cidades. E aí, então, durante esse tempo de escuridão, eles começaram a ouvir o Pai Celestial dizer a Jesus Cristo falar que ele destruiu todas aquelas cidades por conta da iniquidade das pessoas, que ele destruiu todo aquele bando de ladrões que existia na terra por conta de todas as iniquidades que eles fizeram e todos os roubos e os assassinatos que eles cometeram. E aí, então, durante essa escuridão, aconteceu por 3 dias. E durante esses 3 dias, as pessoas ficaram muito tristes e ficaram pensando em todas as coisas erradas que o povo fez e todas as coisas que eles podiam melhorar. E aí, então, 3 dias depois, essa escuridão começou a ir embora, a se dissipar. E aí, depois desses 3 dias, eles ouviram uma voz, mas eles não entendiam a voz. E as pessoas começaram a se perguntar, mas que voz é essa? Alguém entendeu? E eles ficavam tentando entender a voz. E eles perceberam que não conseguiam entender a voz. E então ela falou outra vez. E eles continuaram a não entender. E então eles pararam para prestar atenção, para entender o que a voz estava dizendo. E aí, lá em 3º Naipe 11, na terceira vez que a voz disse, eles ouviram o Pai Celestial a dizer: Eis aqui, meu Filho amado, em quem me compraz e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. E então, eles viram no céu. Eles acharam que era um anjo que estava descendo do céu. E aí, então, Jesus Cristo se apresentou a eles, mostrou as suas marcas e disse para eles tocarem, se aproximarem, chegarem até ele e tocar suas marcas, para saberem que ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que ele morreu pelos nossos pecados e que ele havia ressuscitado 3 dias depois. E aí então as pessoas foram, cada uma delas pôde tocar, pôde ver tudo que Jesus Cristo havia feito e as suas marcas no seu corpo. E aí, então as pessoas glorificaram a Jesus Cristo e disseram Hosana, por poderem ver, então, finalmente, todas as profecias de todos os profetas, de todas as escrituras se cumprirem. E ele disse, então, que a lei de Moisés estava cumprida, que ele havia cumprido a lei de Moisés e que ele não queria mais sacrifício de animais, mas que ele queria um espírito contrito e um coração quebrantado. Que ele queria que as pessoas fossem obedientes aos mandamentos de Deus, às leis que ele havia dado nas Escrituras. Eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que todos nós podemos nos chegar a Ele. Ele disse em 3 versículos seguidos nas Escrituras que Ele é como a galinha que ajunta seus pintinhos. Nós somos seus pintinhos e Ele quer nos proteger. Ele quer nos ajuntar, que nós fiquemos perto dEle. Que nós possamos ouvir a sua voz e nos achegar até Ele. Porque Ele é o nosso Salvador. E eu peço essa aula e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.